Boa noite. Vamos começar nossa live. Boa noite. Como estamos? Animados? O áudio tá bom? Fala aí comigo. Deixa eu ver. Oi. Eu não sei se. Beleza. Débora. Vamos ver se ela vai entrar. Eu não sei se é assim. Eu apertei o botão. Olá! Eu não Oi! tinha certeza se tava funcionando, se eu tinha convidado. Eu nunca fiz Não, live deu certo. convidando. E Tá vendo aí? Que direitinho saudade! aí? Também. Como É, você tá? também. Trabalhando muito? Bastante, mulher. Eu tô Bastante. de férias. É? Toda Até vida boa, até quando? semana que vem. Oh, não, vou tirar férias só em julho. Eu vou tirar. Julho? Julho. Já podia ter Pesado. tirado, mas eu deixei pra tirar só em julho. Né? E agora, tava tendo outro curso de formação agora, né? Até Ah, é do. mesmo. É, o Eu pessoal nem resolveu. fiquei sabendo direito porque eu mandei a minha desistência pro pessoal lá, então não sei nem se chegou na minha colocação e tal. Eu acho que deve ter chegado, porque chamou bastante gente. Foi, Chamou né? muita gente. Eu Agora, o pessoal foi imaginei nomeado também. hoje, É? inclusive. Saiu nomeação hoje. Ai, que massa. É. Eu tenho até uma amiga que eu fiz aí durante esse concurso, que ela que organizou pra pegar desistência e tal. Eu nem perguntei pra ela se ela foi, se chegou nela, porque ela tava bem mais pra baixo. Como que ela chama, você sabe? Jussara. Jussara, teve uma Jussara nesse Ah, concurso. pode ser ela então. Eu acho É. que ia chegar nela. Eu Ela não. tava torcendo, porque ela é daí. Jussara, Jussara. Eu não lembro de onde essa Jussara que foi, não. Se ela era daqui ou não. Uhum. Não lembro, não. Jussara. Eu acho que ela é da Paraíba, né, não? É porque eu acho que ela trabalha em Pernambuco. Ela era concursada lá do TJ, alguma coisa Uhum. assim. Mas talvez Sim, ela é seja ela da Paraíba e queria. mesmo. É, né? É ela Ah, então mesma. ela foi. Ela mesma. Ai, Ela que massa. tá. Ela fez até estágio lá na minha delegacia. Fez estágio Massa. comigo. É. Ah, que legal, então que bom. Porque ela tava com medo de não chegar e ela, a família dela daí, daí perto, né? Então ela Uhum. tava doida pra que chegasse nela. É ela mesma, então. É Ah, legal. massa. Então, bora começar. Vou explicar mais ou menos que vai ficar salvo, né? E aí você começa. Tá Eu certo. tive a ideia de fazer essa série de lives e tal, pra gente ouvir outras pessoas que são aprovadas, que já são delegados hoje, pra contar da trajetória. Porque às vezes quando a gente tá estudando, fica aquela sensação de que você nunca vai chegar, ou que é muito difícil, que todo mundo passa menos você, ou que as pessoas que passam, assim, passam ou muito rápido, ou, sei lá, são muito inteligentes, ou qualquer outra coisa, Uhum. que não tem uma história parecida com a sua. E aí é legal a gente ouvir a história de quem já foi aprovado, pra também compartilhar e mostrar que, assim, é todo mundo parecido, assim, né? Todo mundo tem uma história de dificuldade e que é possível chegar e alcançar o resultado. Com certeza. Então, né? Aí conta então Aham. a sua trajetória agora. Ah, é tão difícil saber por onde começar, né? Acho que a primeira coisa, porque que acabei estudando, né, para concurso. É, por que que você Não, escolheu esse delegado? então, não era uma coisa que eu tinha em mente, porque muita gente fala assim, desde a faculdade eu quis fazer concurso Eu. a vida toda. É, eu não, eu já fui outra coisa. Eu a faculdade inteira falava que iria advogar e que eu nunca ia fazer concurso na vida. Que podia me matar que eu não faria. Então, aí eu sempre trabalhei a faculdade toda, sempre trabalhei em penal, Uhum. então era o que eu gostava, né? Meu TCC foi em processo penal, então assim, sempre foi o que eu amei. Aí quando eu estava acabando a faculdade,
eu tentei estágio no escritório, fiquei nesse escritório, inclusive fui contratada depois que eu tinha acabado a faculdade. Uhum. Então, eu estava advogando no criminal. Só que advogar no criminal, eu vi que não era o que eu queria, não era o que eu gostava, não era meu perfil. E é difícil, Então, né? é, exatamente. Então, assim, aí eu já estava uns 6 meses depois de formada, eu falei, não, preciso tentar outra coisa da minha vida. Eu tinha tentado até o mestrado também na PUC, né, que eu sou formada na PUC em Minas. Tinha tentado o mestrado na PUC, até passei, só que na época não tinha dinheiro para pagar o mestrado na PUC, que é bastante caro. Uhum. Então, eu falei, não, o que, é que eu vou tentar agora? Minha solução vai ser concurso público. E dentre os concursos públicos, o que eu tinha certeza que eu trabalharia com penal era o concurso de delegado, né? Porque os outros você Sim, pode trabalhar, mas você não pode não trabalhar. sim. Então foi aí que eu decidi estudar para concurso. Eu formei no meio de 2017, julho de 2017. Isso foi no início de 2018. Então foi no início de 2018 que eu comecei a estudar para concurso. E aí eu lembro que logo em 2018, quando eu comecei em fevereiro, março mais ou menos de 2018 a estudar, teve a prova De da Minas, Polícia Civil de Minas Gerais. Isso, logo no começo foi Polícia Civil de Minas Gerais que eu fiz. São Paulo, São Piauí e Paulo e Rio Grande do Goiás. Sul. Mas Ah, eu não, eu Goiás peguei também, em é. Goiás. É o que eu fiz, que eu consegui pegar foi Minas, São Paulo e Goiás. Foi as três que eu fiz, né? Uhum. Obviamente, foi péssima. Foi péssima. Sabia nem pra Eu que tinha tava certeza. vetando. Eu não sabia, nem sabia por quê, o que, que eu tava fazendo. Eu tinha feito até de. Eu fiz nessa de Minas. E aí vem uma coisa que eu acho. Cada um tem sua estratégia, né? Mas que eu acho muito importante. É definir o que você quer fazer. Para qual concurso você quer estudar. Porque não adianta você ficar. Todo concurso que vai passar, eu vou começar a estudar e ficar que nem louco para passar rápido. Você tem Uhum. que escolher. Você pode até fazer todos os concursos. Pode fazer Mas todos, tem que mas tem que focar estudar em uma para um. coisa. Sim. Exatamente. Você tem que estudar para uma coisa. Então, assim, eu comecei a estudar para delegado e nunca mudei meu foco, sempre estudei para delegado. Obviamente, se você depois vê, não, quero outra coisa, você muda seu foco, mas você foca naquilo que você quer. Uhum. Então, você fica nessa. Então, nesse de Minas Gerais, eu lembro que a prova de delegado e de escrivão eram em finais de semana diferentes. Então, eu acabei fazendo a prova para escrivão também. Escrivão eu fiquei até perto, assim, acho que eu fiquei da primeira fase com os 2 pontos da nota de corte, Uhum. mas não passei. E foi o único concurso que eu fiz que não foi para delegado. O resto, todos os concursos que eu prestei na minha vida sempre foram para delegado. Então, em É, eu 2018 também. foi isso. Fiz Goiás, São E Paulo essa e prova de Goiás Minas. foi difícil, né? Foi difícil. Foi Eu uma não prova cheguei a fazer difícil. ela porque eu tava na segunda fase de Minas. Você lembra qual que era a banca de Goiás? Não, Nossa, eu não não lembro. lembro. Era Porque eu SUEP? não fiz. Não lembro. É. Não lembro também, tem muito tempo já. Aconteceu tantas coisas depois. Então foi. Então, acho que a primeira coisa que acho que é importante é isso, você escolher uma coisa que você quer e Uhum. focar naquilo que você quer. Não adianta você ficar atirando para todo lado. Você pode fazer outras provas no caminho, Sim, mas desde que você não desvie o seu foco de estudo. Você planeje e faça, né? Então foi isso. Em sim. 2018 eu fiz essas provas, mas eu sei que 2018 meu, 2019, então eu fiquei de 2018, 2019. Aí teve a prova que eu passei, que é do Rio Grande do Norte, né? Sou delegada hoje no Rio Grande do Norte. A primeira etapa foi em 2021, depois da pandemia. Isso. Então, fiquei de 2018 até 2021 para passar na primeira fase, na minha primeira fase. Uhum. E você passou super bem, né? Passei super bem. Eu passei aqui, no final do concurso, acho que eu estava em 14º lugar do Sim. concurso. Então, eu demorei esse tempo. Mas eu digo que 2018 e 2019 foram anos que eu estudei sem saber estudar. Sim, eu estudava muito, tentava muito, Uhum. estudava, mas estudava sem método absolutamente nenhum, E sabe? não anda, né? Assim. Não anda, exatamente. Tentava pegar doutrina muito grande, coisa muito grande para ler, e me Já perdia fiz isso naquilo. também.
Acho que todo mundo já fez. Eu acho que hoje eu vejo que o material. Obviamente é bom você ter alguma doutrina, alguma coisa de consulta, mas o material Uhum. do estudo mesmo tem que ser um material que seja conciso, que você consiga ler aquele material Várias vezes. várias vezes, porque você tem que fixar aquela matéria. Então, assim, Uhum. então a gente tem hoje no mercado vários materiais bons aí que são bem concisos para você ler aquilo várias vezes. Então, 2018, 2019 foram anos que eu estudei sem metodologia nenhuma. Eu estudei muito por videoaula. Hoje, assim, qualquer um que vem me perguntar, eu falo, não estude por videoaula, pelo amor de Deus, não faça isso. Obviamente, se você está tendo muita dificuldade em um assunto, Isso, pontualmente. exato, pontualmente você usa a videoaula naquele assunto que você está tendo muita dificuldade. Mas ela não é para você ficar sentado vendo videoaula, porque demora muito, é um conteúdo que demora muito, você fica num estudo muito passivo ali. Então, num tempo que você estaria vendo uma videoaula, você leria muito mais conteúdo. Então, compensa muito mais Não, você e outra, ler. te dá uma falsa sensação de que você tá rendendo, porque Uhum. você tá ali horas assistindo aula, só que você não tá absorvendo meio que praticamente nada, porque depois se você não estudar, tipo, não ler, não revisar e tal, aquilo que você assistiu já perdeu na sua cabeça depois de Com uns dias. certeza, com certeza. E é tanta matéria que vai colocando ali uma coisa em cima Uhum. da outra. Então, foi primeiros erros, né? Estudar com material muito grande, não faça. Estar estudando só por videoaula, pelo amor de Deus, não faça isso de jeito nenhum. O que eu acho certo fazer? Estudar com material conciso, né? Pequeno ali, usar esses materiais maiores, as videoaulas de forma pontual, fazer muita questão, fazer Sim, questão o tempo todo. E é uma coisa que você vai vendo que é gradativa. À medida que você está chegando mais perto, que você está tendo uma base melhor, você diminui a quantidade de leitura sua e aumenta a quantidade de questão. sim. Quando eu estava para vir aqui para o Rio Grande do Norte fazer a prova, eu já estava fazendo só questão. Meu estudo, no final, ali, na Uhum. reta final, era só questão. Eu Então, lia eu fazia questão muita lei e também, porque revisava. sempre foi minha dificuldade. Sim, Era sim, lei seca. sim. Sim, ler muita lei seca e Uhum. fazer muita questão. Então foi isso, 2018, 2019 eu estudei, mas sem metodologia nenhuma, Uhum. totalmente E você perdida. trabalhava ou não? Você estava só estudando? Eu trabalhava, fazia um estágio de pós-graduação no Ministério Público. Aham. Então era de 5 horas esse Uhum. estágio. Então era tranquilo, né? Conciliar, dava para estudar 5 horas, trabalhar 5 horas e o restante do Uhum. tempo ficar estudando, né? E também não tinha, graças a Deus, não tinha preocupação com questão de renda, né? Morava com meus pais, eu me formei em Belo Horizonte, meus pais são de Minas. Quando eu decidi Uhum. estudar para concurso, eu voltei para casa dos meus pais. Então eu tinha toda a base, né, ali em casa. Sim. Então, assim, graças a Isso Deus, faz eu sei que diferença, né? faz diferença demais. Inclusive para ter o recurso para pagar, para você viajar, fazer prova, É caro, etc. nossa senhora. Exatamente. Aí, em 2019, tive a prova só do Espírito Santo. Você fez essa prova? Fiz. E foi a única Menina, que teve. a única que teve. E o negócio, a primeira fase, eu fiquei muito bem também. Eu acho que eu fiquei em 55 na objetiva. Aí eu Uhum. falei, nossa, há uma esperança, né? E você é Aí do eu fiz a Espírito discursiva. Santo, né? Exatamente. Aí eu fiz a discursiva. Aí, assim, eu tinha feito uma boa prova, tipo, eu sabia responder tudo e tal, acertei a peça. Quando veio a correção, eu não tinha conseguido nem o mínimo da correção. Foi bizarro. Eu falei, não, gente. Foi Aí essa depois que foi, anulou, tipo, foi ainda anulada. bem, Foi essa porque que foi anulada. Essa foi assim. foi. Essa prova foi assim, uma loucura. Ah, Que ela não teve causa de cláusula de barreira, barreira. né? Não teve cláusula de barreira na primeira etapa, então todo mundo tirava a nota mínima, já passava ali. Não, e Então a a segunda fase foi uma correção da discursiva bagunça. foi assim, ó, A discussão absurdo. foi um absurdo, a correção da discursiva. Foi assim, foi Não, complicada porque, essa tipo, na minha prova. cabeça é o que eu falo. Eu falei, eu não sei se eu vou conseguir passar, né? Tipo, pra ficar dentre, né, das vagas lá pra poder ir pra oral, porque pra oral tinha cláusula de barreira. Então, assim, eu falei, não sei se eu vou conseguir passar na cláusula de barreira pra oral. Mas eu tinha certeza absoluta que o mínimo eu ia fazer, porque era impossível eu não Uhum. fazer, porque eu sabia todas as questões e eu acertei, tipo, a maior parte de tudo. Quando eu vi minha nota, eu falei, não, gente, né? Alguma coisa certa. Alguma coisa de errado não está certa. Ai, olha, que sofrimento. Depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, tipo, o ano seguinte, eu falei, nossa, hoje eu podia ser delegada no Espírito Santo, já é parar de estudar. Eu só pensava nisso. E o ano seguinte
foi Que foi 2020, né, que começou a a pandemia. pandemia. Foi pandemia, aí não teve prova nenhuma. Sim. Então foi 2020, 2019 só teve essa única prova para delegado. Uhum. E foi a prova que foi anulada. 2018 foi um ano que foi bom de concurso, teve muita prova. Foi. Mas eu tinha acabado de começar a estudar, então não adiantava muito, nem sabia como estudar. 2019 teve essa única prova, eu ainda estava perdida nos estudos ali. E 2020 Uhum. começou a pandemia, então não teve nenhuma prova. Só que para mim, assim, questão de estudo, 2020 foi o que me levou a passar, porque foi, Você aproveitou, né? eu aproveitei. Teve várias. Tanto que as notas, a gente pode ver depois da pandemia, as notas de corte começaram a ficar bem mais altas, né? Porque várias pessoas usaram isso, Sim, né? Para estudar. E eu fiquei verdade. eu tava trabalhando no MP, né? Só que era um estágio de 2 anos, entre 2018. Então, em 2020 acaba o meu estágio. Então, eu fiquei um período ali de 2020, início de 2021, sem trabalhar. Então, esse período também eu estudei para estudar muito. Foi Sim. 2020, início de 2021, sem trabalhar, e depois fui para a defensoria também, para o estágio de pós-graduação. E voltei a. Tá, mas eu fiquei uns 6 meses ali só por conta de Uhum. estudar, só, né? Que é muita coisa, sabe? Sim. Que é bem pesado. Inclusive, eu vi que não estava me fazendo bem. E por isso que eu quis procurar outro lugar para trabalhar. Porque eu vi que eu estava ficando muito tensa com aquilo, então eu Sim. quis voltar a trabalhar por conta disso. Acaba pressionando mais, né? Assim, meu É Deus, tô. isso. Aí foi em 2020, quando que começou a pandemia, eu vi que eu estava. Eu fazia as provas, eu já tinha começado a fazer simulado Uhum. sempre. E isso é outra coisa que eu acho que é muito importante você fazer, você sempre está fazendo simulado. Eu Você gostava pegar as também de provas fazer. antigas, simulado ou prova antiga, e ficar fazendo ali sempre, sempre, sempre. Uhum. Então eu estava vendo, estava pegando simulados e eu tirava notas boas, mas que não eram suficientes. Eu estava ficando ali nos 70%, mais ou menos. Então, Uhum. eu vi, sim, tem alguma coisa que está errado aqui, que eu preciso melhorar. E Sim. nisso eu vi uma propaganda aí, não vou fazer propaganda de cursos, Cursinho. não vou fazer propaganda de cursos aqui, mas eu vi uma propaganda, nem de cursinho, mas de uma. A proposta era ele montar um cronograma de estudo para você. Uhum. De tanto a tanto, você vai estudar nesse dia tal coisa, pelo material que você tiver, desde que seja um material conciso, desde Uhum. que seja um material pequeno, ali que você consiga ler várias vezes. Então, você vai ler ali de doutrina, que seria esse material conciso, não uma doutrina, livro Uhum. mesmo. Vai ler a lei seca e vai fazer as questões, vai ter um tempinho para você ler a jurisprudência. E dá um cronograma bem certinho do que você tinha que fazer em cada horário, né? Tipo, Uhum. bem certinho. Tanto dia você tem que fazer tal coisa, não, bem certinho É mesmo. bom ter meta assim, E, certa, né? sim, e foi nisso daí que minhas notas, eu comecei a ver dos próprios simulados, começaram a passar de 70 para 89, 90. Tipo, deu um Sim, salto o boom, né? gigantesco. O boom, foi aí que eu dei meu boom, porque eu aprendi a como estudar e ter uma metodologia de estudo, né? Então, assim, você pode, eu tenho vários amigos ali que passaram eles próprios fazendo o seu cronograma, estudando o Sim. edital e conseguindo fazer o seu cronograma. Uhum. Você fazer isso mesmo, não tem problema nenhum. Mas também não tem problema nenhum, igual que eu falei assim, não, eu não tenho condições de fazer isso só. Então Eu também eu vou contratei, porque eu procurar também não conseguia. isso. E hoje a gente tem várias pessoas aí que fazem isso e que fazem isso Sim, muito bem. Então, assim, se você tem condições de pagar, e às vezes nem por um preço absurdo, a gente tem vários preços aí no sim, mercado, né? Se você tem condições de pagar e você vê que você não tem condições de fazer aquilo só, por que não? Né? Não tira seu sim. mérito de forma nenhuma, porque quem ainda vai fazer tudo é você, porque você tem que sentar a bunda Claro, na cadeira e estudar. Tem que exatamente. sentar a bunda na cadeira. Mesmo porque você pode pagar mil coisas, se você não fizer a sua parte, que é sentar a bunda na cadeira e estudar, não vai conseguir nunca. Exatamente. Então foi aí em 2020 que deu esse boom ali Sim, nos estudos, porque eu peguei essa metodologia. Então, minha dica, as dicas, né? Vamos colocando, do que não fazer. Não pegar, por exemplo, não estudar para material grande, não assistir vídeo aula, não ficar assistindo vídeo aula, assim, pelo amor de Deus, não. Outra dica agora do que fazer, ter um cronograma de estudos para uhum. você saber o que você vai fazer
todos os dias, para você não ficar assim, ai meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Tem um cronograma de E às estudo. vezes Você já fez você vê a mesma coisa várias vezes e, né, não isso? organiza, aí falta uma coisa. Isso. Tem um cronograma de estudos. Nesse cronograma de estudos, o que, que tem que ter? Tem que ter uma leitura de um material conciso, que você vai ser sua doutrina. Sim. Tem que ter a leitura da lei, leitura de jurisprudência e fazer questões. Tem que ter. Sim. E, É e fazer questão é o sim, básico que funciona, não tem segredo. exatamente. E, e fazer questão não é aquela coisa de vou fazer questão e vou só fazer, Só pra ver se acertei, errei, acertou ou pronto. não, né? Não, você tem Passivo. que você acertou, acertando ou errando, você tem que estudar aquela questão, sabe? Porque cada Uhum. sentença ali tá errada ou tá certa. Você tem que realmente estudar aquela questão. Sim, É aquilo ali que faz toda a diferença, né? Então, basicamente isso, assim. Outra coisa também que eu acho legal das videoaulas, aí a gente vai vendo que vai se tornando um caminho comum, né? Quando no começo o estudo é mais difícil, só que aí você vai acostumando com aquilo e vai ficando uhum. parte da sua vida. Então, acho que chega num momento, pelo menos para mim foi desse jeito, né? Chega num momento que ele ficou uma coisa natural para mim, sabe? Não existia eu não estudar. E deixou de Sim. ser sacrificante eu deixar de fazer outras coisas, sabe? Mas Era era normal meio para mim. automático. Era É. automático, eu sabia, não, é meu Eu trabalho, acordo, era praticamente meu trabalho. vou estudar e tal. Exatamente. Então, chegou num ponto ali que eu fazia tudo meu, era estudando. O que eu fazia? Eu estava na academia, eu estava escutando videoaula, então eu estava estudando na academia. Porque é uma coisa Aham. que você está ali fazendo, você está treinando, não tem outra coisa para você fazer. Sim. Então você coloca ele no seu fone, vê se você está escutando música, você está escutando videoaula. Obviamente, você não vai ficar prestando atenção o tempo todo naquela videoaula, porque você está fazendo Uhum. outras Mas alguma coisas. coisa vai. Exatamente. Então, é um ótimo método de revisão. Também o do dizer o direito, né? Sim. Eu assino até hoje, na verdade. O dizer o Eu direito assino tem. também. Você tem um aplicativo do dizer o Tenho, direito? mas eu quase não uso, sabia? Eu É, uso só no computador, porque é. eu uso muito pra fazer os meus simulados. Ah, Tipo, quando entendi. eu vou fazer fundamentar e tal, eu uso muito o dizer o direito. Porque o que que eu gosto do dizer o direito? Que no aplicativo tem o podcast, né? Que É, eu são já ouvi também. a jurisprudência comentada. Então, eu ia para o trabalho, quando eu estava na defensoria, eu demorava uns 15 a 20 minutos a pé para Uhum. chegar e 15 a 20 minutos a pé para voltar. Sim. Então, eu ia escutando o podcast do Dizer o Direito. Ia Sim. revisando. Então, assim, ia lavar a louça, estava escutando um vídeo aula ou Você fazendo podcast. vivia aquilo, né? Eu vivi aquilo. E, assim, para não achar que não tinha descanso sim. Eu religiosamente não estudava no domingo. Foi uma coisa que eu coloquei para mim. Até quando Eu não estudava tinha a prova domingo. marcada. Até quando tinha prova marcada, eu não estudava no domingo. Não estudava no Uhum. domingo. Véspera de prova. É de cada um, né? Tem gente que funciona melhor estudando na véspera de prova. Eu não estudava véspera de prova. Véspera de prova eu só descansava, tentava ficar mais Sim. tranquila possível. Porque, assim, chegou no dia anterior da prova, você já estudou o que você tinha para estudar. Uma coisa que você ainda colocar na cabeça é que você nunca vai esgotar o edital. O Sim. que você tem que fazer? Você tem que focar naquilo que mais cai dentro do edital, porque o edital é gigantesco, mas Sim. tem aquilo que mais cai nas provas de delegado, né? Então Sim. você tem que focar naquilo que mais cai. E contar também que tem a nossa parte que a gente faz, que é estudar, né? Correr atrás de estudar, mas também tem um pouco de sorte no concurso público, Sim. porque não tem como, porque é um mundo, então você tem que torcer para cair aquilo que você estudou Exatamente. e aquilo que você está bem. O que você vai fazer é tentar se preparar o máximo Sim. possível. O E quanto máximo mais você possível. souber, mais sorte você vai ter, mais. Exatamente, exatamente. E tanto é assim que a minha prova foi a prova aqui do Rio Grande do Norte, porque Sim. foi 2021 que voltaram as provas, né? Aí eu passei aqui, eu passei na primeira fase do Paraná, passei na primeira fase de Minas, né, que é meu Uhum. estado, e quase passei na primeira fase da PF. Não passei por acho que 2 pontos. Seria uma questão, né? Sim. Porque já que uma É, o meu errada fiquei por anula duas uma certa, questões. entendeu? Seriam 2 pontos que é uma questão. E dessas outras duas que eu passei para a segunda etapa,
eu não passei na segunda etapa. Sim. E sendo que aqui eu passei na primeira etapa, passei na segunda etapa e E ficou fiquei ainda muito bem extremamente, colocada. extremamente bem colocada. Extremamente Sim. bem colocada. E uma Então, prova muito perto da outra, assim, né? Meio isso, que o isso que eu conteúdo ia você falar. tinha. Isso, e assim, eu sabia menos ou sabia mais de uma prova que outra? Não, Mesmo... sabia basicamente o mesmo É, tanto. Sabia basicamente o mesmo tanto ali, não tinha como. Até sim. porque chegou num ponto ali que as provas estavam sendo cada semana uma prova praticamente, e ainda juntou com as outras fases daqui, eu não estava conseguindo ter tempo mais de estudar, porque uma coisa se sobrepunha à outra, então eu tinha que Sim. arranjar documentação, tinha Nossa, que era fazer difícil mesmo. preparação para o TAF, tinha que fazer tudo. Então, assim, eu já estava só fazendo questão para não perder o que eu já Sim, tinha, eu não estava já estudando mais. Então, por isso que é preparação e também é sorte. Por exemplo, sim. eu lembro que, acho, se não me engano, a prova foi daqui e Pará, foi com um mês Você foi pro de Pará, não, né? intervalo. Fui fazer a prova lá no Foi. Pará. A prova do Pará foi tipo um mês antes da prova daqui. E você não passou na E do Pará, primeira fase. eu não fiquei nem perto de passar na primeira fase do Pará. Não fiquei nem perto de passar na primeira fase do Pará. Eu achei lá, não é uma prova que me favorece lá, porque eu lembro que lá foi Muita letra muita de letra lei, de né? lei, muita letra de lei. Ela não é uma Sim. prova que me favorece. E um mês depois eu passei aqui. Passei muito bem aqui. Eu não aprendi muita coisa em um Foi. mês. Não aprendi muita coisa. Uhum. É o estilo da prova Até também, que às vezes a você se prova dá que me melhor. É. favorece. Isso, aqui foi FGV, né? Então, FGV é muito Uhum. caso prático, a prova toda. Eu sempre dei É. muito certo com esse tipo de prova. Então, Eu gosto assim, também. pra mim foi maravilhoso. E a segunda etapa daqui também foi. O que pegou aqui, não sei se você lembra, foi a peça na Sabe segunda que eu lembro? Eu fase. errei a peça. Eu fiz a peça errada. Eu acertei a peça, eu acertei a Sim, peça. E foi uma que, quando eu fiz, eu falei assim, essa peça aqui vai pegar muita gente. E eu não sim. fiz com certeza a peça, não. Eu falei assim, olha, ou você acerta essa peça e vai muito bem, ou você erra e possivelmente vai muito mal. Mas eu vou fazer, o que eu for fazer, eu vou fazer com certeza, entendeu? Aí, então, a partir Isso. do momento que eu decidi o que era, eu fiz com muita certeza. Eu falei, pronto, vou tô dando tudo de mim aqui nessa peça, que foi um disfarce Uhum. fundamentado pós-flagrante, né? A peça É. aqui. Então, eu vou dar tudo de mim nessa prova, fiz ela com a maior certeza, com a maior segurança do mundo. Então, deu muito certo. Aí no Paraná, a segunda fase também, na peça, eu olhei a peça e eu fiquei morrendo de dúvida na peça. Sim. Aí quando eu comecei a fazer a peça, eu quis mudar no meio da peça. Isso Aí me, perdeu des... um monte de linha, né? isso me desestruturou. E não só isso me desestruturou para o resto da prova discursiva inteira. Ah, sim. Entendeu? Porque eu fiquei muito nervosa, eu tive que sair Aham. para ir no banheiro, para tentar respirar um pouco. Mas eu fiquei muito nervosa. Aí o que aconteceu? Eu acabei indo mal na Sim. prova. Entendeu? Isso me desestruturou. Quando eu fiz com a certeza daquilo que eu estava fazendo, eu estava muito confiante em mim mesma, então foi uma prova relativamente tranquila. Eu saí da prova sabendo que eu tinha ido bem, sabe? Sim. Saí da Na, prova, na discursiva do Paraná, eu também fiquei com dúvida na peça, mas era eu uma falei assim, prisão, não era? era prisão preventiva e muita gente fez temporária. Uhum, E aí eu falei assim, eu tô em dúvida, mas o que eu tô lendo aqui, tipo, o meu sentimento é que é preventiva. Tipo, na minha cabeça, mesmo eu estando na dúvida, eu falei, eu vou fazer com o que eu acho, que eu tenho certeza que eu prefiro errar, confiando na minha intuição, do que errar por insegurança. Porque, por exemplo, uhum, eu poderia errar a prisão, não tinha problema, mas eu ia errar porque, mas assim, eu tinha certeza do que eu estava fazendo, assim, eu estava convicta da minha escolha, mesmo que estivesse errada. Agora, se você troca a peça porque você é inseguro, porque você não sabe e tal, aí é pior ainda, porque você não confiou em você, sabe? Aí eu exatamente, decidi isso. exatamente. E assim, a gente vê que na nossa vida profissional não tem esse negócio de certo ou errado. Você vai chegar numa situação ali que Sim, você vai deparar que pode ser uma preventiva, pode ser uma temporária. sim, Vai não. E depender na do seu prática entendimento cabe enquanto as duas. É, profissional. Vai depender do seu entendimento enquanto profissional. E o sim, juiz ali, o MP também, pode concordar ou discordar de você. Já teve exatamente. O vezes, teve negócio vezes que é,
Já Pode teve falar. vezes eu pedi preventiva aqui que eu achava assim, não, esse cara tem que ser preso agora. Aham. Não tem como, né? E foi negada, enfim, mas na minha convicção, enquanto profissional, eu Sim, achei aquilo. E é o que acontece, né? A gente trabalha com direito, não trabalha com ciência exata. exatamente. Não é uma coisa. Uhum. Então, foi basicamente isso. Não sei se é muita É, coisa, mas é. né? Que Fala acontece. agora de, sei lá, de alguma dificuldade do estudo e tal, da vida sofrida do Uhum. concurseiro. Conta um pouco. A, a dificuldade que eu acho mais do estudo é a ansiedade de não saber se vai passar ou não. Uhum. Aí, porque a gente fica. E também do quando vai ser essa aprovação, né? Parece que a vida fica meio parada, fica meio estagnada em relação a isso. Você vê todo Sim. mundo fazendo N coisas, viajando, crescendo profissionalmente, casando, tendo filho. Fazendo E planos, você né, assim. fazendo planos e parece que sua vida tá parada, que você não tá tendo nada, né? Mas eu acho assim que não existe quem não passe em concurso público. Acho que existe quem desiste, que escolhe outra Escolhe coisa outra que acha coisa. melhor, enfim, mas que para de estudar e saia, porque se a pessoa de fato sentar, estudar e persistir naquilo, ela passa, porque o concurso público não é de pessoa inteligente. É de quem Exatamente. não é de quem se dedica. Então, Sim. assim, uma coisa que me dava bastante aflição era isso, de não saber se eu ia passar e quando eu ia passar. E ver a vida de todo mundo andando e a minha Sim. tá estagnada, É, eu né? também tinha um pouco isso. Dá muita angústia, também dá muita. Sim. Você também tem a questão os nãos que você tem que dizer, né? Da vida social ali, você não pode sair daquela mesma forma. É, E foi uma coisa também que no começo dos estudos eu não entrei, vamos dizer, na vibe, assim. Eu fiquei 2018, 2019 ainda naquele sentido de querer sair, de querer fazer as coisas, Uhum. ficava assim, tô estudando, mas ficava meio em cima do muro, Sim. entendeu? Não Então, querer quando abrir eu mão das coisas, né? exatamente não queria abrir mão das coisas. Então, isso foi difícil para mim no início. Mas Aham. depois que eu engrenei mesmo, é, foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Falei assim, não, eu vou passar sim. Eu me convenci daquilo, me convenci que eu Sim. iria Acho que o passar. primeiro passo, né, é você decidir que você vai passar, assim. Tipo, não, Não eu. importa, não importa quando, não importa Sim, quando, não importa onde, eu vou passar. Aí quando você coloca isso na sua cabeça e fica naquilo, não, eu vou passar nisso, você se entrega para o estudo mesmo, sim, fica uma coisa muito mais fácil. É difícil você dizer não para as coisas ainda, sim, óbvio, né? Mas fica uma coisa muito mais fácil, porque seu objetivo é maior que aquilo. sim, Então, sim. assim, o que eu senti mais dificuldade no início foi isso. Mas aí foi uma coisa que, com o tempo, foi ficando tranquila para mim. Tanto que chegou um ponto, não digo que você deve abrir mão dos seus feriados, de Sim. sair com a sua De família, tudo, do né? seu Porque não tem como também namorado. separar a vida. Não tem como. E não é, por exemplo, um feriado que você está estudando que vai te fazer passar ou não. Mas Sim, eu já estava já estava tanto na minha metodologia, no meu cronograma de estudos, que eu lembro que teve, acho que foi o Réveillon de 2020 para 2021, que era 9 horas da noite, eu já estava na minha cama lendo, no dia 31 de dezembro, já estava na minha cama lendo para dormir, e dia 1º de janeiro eu acordei às 5 horas da manhã para estudar. Pronto, normal, normal, né? porque É só um dia. normal, é só um dia, entendeu? E foi justamente o ano que eu passei. Não foi porque eu Isso, estudei dia 1º de janeiro que eu passei, mas por sim. conta da mentalidade e da consistência no estudo que eu já estava. Eu já estava Uhum, tanto na mentalidade do estudo que para mim não fazia sentido, que eu não lembro se deu meio de semana, não fazia sentido eu abrir mão do meu dia de estudo para o Réveillon. E na uhum, semana anterior, que foi o Natal, aí o que eu fiz? Eu fui para casa dos meus tios, que o Natal já estava sendo lá, para casa da minha tia, na verdade, foi lá o Natal. É, Jantei, mas estava em casa cedo. Meia-noite, mais ou menos, eu estava em casa já. Dormi, acordei sim. um pouco mais tarde, já que eu tinha dormido mais tarde.
e fiquei estudando. Todo mundo foi para o almoço no dia 25 mesmo, e eu não fui no almoço. Sim, Fui, tirei meu tempo no dia anterior, porque eu falei, não, eu prefiro ir na noite de Natal, na sim, véspera. Fui curtir com minha família, voltei para casa mais cedo, e no outro dia fiquei o dia todo estudando, porque já tá uma coisa natural para mim. sim. Porque, para mim, naquele momento, eu não abri mão, passei com minha família, mas Mas também não também não, deixei de não estudar. chutou o balde. Não É. chutei o balde. E no Réveillon, o que, é que eu ia fazer? No Réveillon, se eu fosse fazer alguma coisa, eu ia para alguma festa, pra alguma coisa assim. Então, para mim, não Uhum. fazia. Eu acho que essa porque a gente estava em pandemia, né? Ah, Mas, é. assim, para mim não fazia. Para mim não fazia. A gente nunca pode passar Réveillon em família na minha casa, né? Aham. Não, para mim não fazia sentido eu fazer outra coisa que não fosse o que eu fiz, que foi dormir no meu Sim, horário, acordar no meu horário cedo e estudar. Então, assim, com o tempo vai ficando mais fácil. E, assim, essa angústia que a gente tem de saber se a gente vai passar ou não, a uhum. gente tem que fazer um processo de convencimento próprio que você vai Sim, passar. Não importa quando nem onde, mas tem que se convencer disso. Porque o que mais tem é gente para desestimular você. E, exatamente. pelo amor de Deus, por que você está fazendo isso? Vai fazer outra coisa. Fulano de tal já passou em outro concurso, tenta o concurso da prefeitura. Enfim, é mil coisas. Então, Sim, tem muita gente já trabalhando contra você ali, desestimulando. Então, não seja mais um. Trabalhe a seu favor. Se convença que sim. você vai passar e vai E atrás outra, daquilo. é uma caminhada solitária, assim. É. Você pode ter pessoas junto com você que vai tornar mais leve, que é bom. Só que Uhum, é uma caminhada solitária, porque é uma coisa que só você pode fazer, né? Tipo, uhum, mesmo que esteja alguém apoiando e tal, é ótimo, é. Mas ela não vai estudar pra você. Então, assim, uhum, é você que vai ter que abrir mão ou não das coisas, é você que vai ter que estudar ou não. E lá na frente é você que vai alcançar o resultado ou não. Então não pode exatamente. ficar. Eu falo muito isso, assim, pros meninos aqui, que eles, não tenho, não fico muito sozinho e tal. E é sozinho mesmo. Mas É. quando você chegar lá na frente, é você que conquistou aquilo. É você que vai, né, conseguir o resultado e ficar orgulhoso de você. Uhum. E é muito bom. É assim, vale a pena demais. Não, eu falei que Muito pra mim, bom eu acho mesmo. que a melhor parte foi ser aprovada, nem começar a trabalhar, não, ser delegada. Sério, pra mim, a minha maior conquista foi assim, ver meu nome no Diário Oficial. Eu falei, gente, É parecia que esse dia muito nunca ia bom. chegar. Quando você É é muito bom. nomeada, quando você é nomeada é muito bom, igual o pessoal foi nomeado hoje, né? Quando eu vi, assim, eu quase chorei porque eu lembrei da minha nomeação, Sim. entendeu? Nossa, É é muito muito bom. bom, é muito bom, é muito bom. E trabalhar, eu pelo menos assim, eu gosto bastante do trabalho que eu faço agora, né? Eu Você já tá na tive a DEAN ainda, sorte, né? eu tô na DEAN, já tive a sorte de ir pra uma delegacia especializada, né? Sim. Já vim pra, minha Que- primeira lotação já foi em Natal, na DEAN. É, E, foi ótimo. e aí era o que eu queria. Era o que eu queria trabalhar. Tem muita gente aí que Aham. não gosta, né, dessa parte, mas eu gosto bastante. Sempre quis trabalhar com defesa da mulher, ou pelo menos trabalhar nessa situação de grupos vulneráveis, né? Sim. Delegacia da criança e do adolescente, algo nesse sentido, né? Mais Sim. protecionista. Sempre tive Uhum. essa vontade. Então, eu tive a sorte já de entrar onde eu queria já. Então, assim, para mim é muito bom. Trabalha bastante, trabalha muito. Não Sim. dá para falar que não. Eu vejo meu tempo de que o iPhone aparece, né? O tempo de uso do iPhone. Aham. Meu tempo de uso do iPhone hoje é menor do que quando eu Quando você estudava, estudava. porque é muito trabalho. Assim, Sim. é, porque todo mundo vai, você não, também não vai pensar, eu vou estudar no concurso, quando eu passar, Vou ficar na acabou vida todos os boa. problemas da minha, acabou os problemas da minha vida. Agora eu passei, é isso, pronto, acabou os problemas da minha vida. Não, você está começando uma Outros nova problemas fase vão da sua vida. aparecer. É. Outros problemas vão aparecer. Então, você vai ter Nossa, uma essa outra fase da sua é vida. a parte mais frustrante. Você acha que tudo vai se resolver, que sua vida vai ficar assim, perfeita. Só que não, a vida adulta é problemas o tempo inteiro, eles só mudam. Olha a profissão que a gente escolheu. A gente só resolve problema o tempo todo. Exatamente. É Ai, só, a gente, gente olha. trabalha como resolver problema. Então é isso, você vai estudar para você passar daquela fase e vão vir novos desafios e tudo. E Sim. eu gosto bastante aqui da ADA. A ADA é, Não vai é muito sair nunca trabalhosa, né? mais. Não sei se
vou sair algum dia, mas Aham. assim, eu estaria aberto para outras, a princípio eu estaria aberto para outras Áreas, delegacias nessa né? parte de Especialidades. vulneráveis, de vulneráveis. Que aqui não sei aí em Minas como é a DEAN, aí não é DEAN que chama não, como chama em Minas, a É delegacia em Minas? DEAN, só que tem. Só em BH tem a. É que agora eu esqueci o nome das siglas. Mas tem as delegacias especializadas para tanto menor infrator quanto menor vítima. E tem Uhum, também. Aí tem o tipo assim de uhum. idoso, E grupos aí, você sabe se, LGBTQI. você Tem essa sabe parte aí é, especializada, separada das mulheres. e você sabe se aí é, é, essas delegacias são vinculadas a uma diretoria específica, algum departamento específico ou não? Tem o. Só em BH tem o departamento. Eu acho que não lembro agora como é que chama. É porque é só BH que tem isso. Nas outras, Entendi. todos os outros departamentos, é porque os departamentos são regionais, né? É por região. Hum, E aí, todos os outros departamentos têm DEAN, toda regional aqui tem DEAN, mas elas e são aí é a vinculadas DEAN que é à responsável regional. por todos os vulneráveis. Todos os grupos Entendi. vulneráveis é na É, DEAN, menos BH, que é separado. entendi. Porque aqui aqui também tem as DEAN, né, que é mulher, a DEPID, que é proteção idosa e pessoa com deficiência, Aham, DPCA, que é criança e adolescente, e vai ser criada agora, acho que com essa nomeação desse pessoal agora, vai aham, criar, né, que é um projeto ADCRIT, que é os crimes de intolerância e discriminação, que vai entrar nessa parte LGBT, entendi. racismo, enfim, Isso aí tem em BH, essas separações assim que você tá isso, falando, mas é só em isso, BH que tem. isso. Mas é porque aqui, independente de ser DNA é daqui, de Natal é do interior, ela é vinculada a um departamento Ah, entendi. específico, Não, entendeu? Ela aqui é todas por são um região. departamento, É porque Minas entendeu? é muito grande, né? Então É, acho que foi a forma que eles viram que era melhor de organizar. é, mas eu gosto bastante desse departamento. Todas as matérias que tem dentro desse departamento eu gosto. Mas Sim. aqui, Aí você quer onde talvez tem a divisão toda movimentar dentro do departamento, né? movimentar dentro do departamento. Mas não me vejo indo para Outro. outros departamentos. Não digo Entendi. nunca, porque eu disse que eu não queria tentar concurso, né? Né? Onde estou agora. E olha a edição. Onde estou agora. Mas atualmente estou bem satisfeita. Não, Que assim, bom. não penso em mudar. Estou muito satisfeita. E Tem você? mais alguma coisa que você quer acrescentar? Não, acho que se o pessoal quiser perguntar alguma coisa em Se tiver específica, pergunta, pode mandar. Eu tô pode no mandar. plantão, né? No plantão digital. Então, o trabalho em si não é uma coisa que eu gosto muito. Porque é chato, né? Só faço flagrante, não tem a parte de Uhum, investigação. Só uhum. que tanto que eu já entrei meio que querendo sair, porque meu sonho é trabalhar na homicídios, né? Ah, Mas, tipo, com a minha vida pessoal hoje, é o melhor lugar que eu posso estar. Ainda mais que eu e o João ainda estamos morando em lugares separados e tal. E eu ser plantonista, eu tenho essa flexibilidade de poder trocar plantão, né? Pegar folga, poder visitar ele e tal. Aí, assim, hoje eu não pretendo sair por enquanto. Mesmo não uhum, sendo a área que eu mais gosto, né? Mas entendi. assim, considerando de qualidade de vida, é o que eu falo. Eu trabalho muito menos do que você, com certeza, mesmo perdendo noite. Dá um beijo aqui pra Vivi, que entrou, fofinha. Várias mandaram beijo Não pra vi você aqui, aí. não olhei, não. Beijo pra todo mundo que mandou beijo, que eu não vi. Desculpa, gente, só reparei agora, Vivi mandando. É, mas é isso, e com o tempo vocês vão se ajeitando, né? Você falou isso de João, né? Eu até ia falar isso com você. E para você também ainda teve essa companhia, né? Vocês dois estudando Sim, para concurso. isso é bom. Daí deve ter sido muito. Você se conheceu estudando, não foi? Foi. Assim, É. foi bom, só que também teve um lado ruim, porque ele, em 2018, ele passou nesse concurso daqui, de São Paulo, que ele é hoje. Uhum, E aí, com isso, ele achou que ele fosse nomeado logo. Então, ele meio que ficou um ano meio sem estudar. Só que eu ainda tinha que estar estudando. Então, teve um período que ele não estudava e eu tinha que continuar estudando. E foi bem na pandemia. Então, na pandemia, eu estudei pouco, assim. Em 2020, não foi o ano uhum, que eu mais estudei. Porque ficava nisso, porque eu queria ficar com ele e tal, né? uhum. Aí foi. Mas depois, assim, como era uma coisa que eu queria mesmo, eu falei, não tem jeito. Eu vou ter que ir. E aí depois ele voltou a estudar também, porque ficou por conta da pandemia, não sabia se ia ser chamado aqui mesmo, não e tal. Aí ele foi voltando. Aí a gente voltou a estudar junto. Uhum.
Tem alguém perguntando aqui se poderia indicar algum curso online. Aí depende para o que que você está estudando, né? Igual eu falei, que a gente estava conversando aqui, eu e Enya, que a gente acha que curso de vídeo aula não vale a pena. De Sim, vídeo aula não vale a pena. Se for para você contratar um curso que seja uma mentoria, para um cronograma de estudo ali, sim. para você É. saber o que que Eu você sempre estuda, o que falo que você assim quer no meu aprimorar. Instagram, eu sempre compartilho que na minha época eu fiz os ciclos que ele Um fazia esse ciclo cronograma de tá bom, organizar. É, tá e bom. eles também davam material. Então, pra mim foi muito bom, porque a minha maior dificuldade, e provavelmente a sua também foi essa, de organização. Então, Uhum. assim, foi com os ciclos que eu comecei a fazer muita questão, da jurisprudência, ler muita lei seca, porque me ajudou a organizar. E aí que me ajudou nisso. E depois você Eu, vai pegando, Isso. né? Os ciclos, eu até tentei também os ciclos. O material deles é muito bom, só que eu não me adaptei com Hum, a metodologia deles. Por isso que entendi. também tem que testar, né? Sim, Cada um não também tem acaba dando jeito. certo com uma metodologia, não tem como. Uhum. Que você ia. Eu lembro que você tinha que grifar, fazer uma leitura normal, aí Isso. depois outra leitura É. grifando, aí Eu, depois tinha que voltar nos eu grifos, acabava né? fazendo resumo. É, Tipo, porque eu achei que, aham, né, ficava meu né? material ali. Mas aí eu peguei do método ADM, não sei se você conhece. Ele pega os cronogramas. É muito bom. Tem Não, de nome não. um colega meu, um colega meu de turma, que inclusive ele trabalha lá, né, também Uhum. no método, sabe? Então ele tem dois, tem como tem os métodos, tem o cronograma geral que você pode contratar, que seria Aham. assim, e tem um cronograma individualizado. Entendi. Então, se Ah, você sei. Como entendeu? é? Você tem a Uhum. mentoria direcionada, individualizada e tem a geral. Aham. Eu peguei a geral mesmo e para mim deu super certo. Para mim deu Sim. super certo. Então, assim, foi muito bom. Então, acho que tem que ir Eu acho vendo que tem onde o que que, que dá certo. reconhecer onde que tá falhando, né? Tipo assim, onde que você Isso. precisa. E aí depois você. E aí você procura um que vai suprir a necessidade que você tá naquele momento, né? Uhum. E o que dá certo para uma pessoa não necessariamente dá certo para outra. Exatamente. Mas tem alguns pontos em comum que a gente sabe, que tem que ler lei, tem que ler jurisprudência, tem que fazer Uhum. muita questão mesmo. E o simulado é outra coisa que eu acabei não entrando muito no assunto. Dos simulados, chegou no ponto ali no final que eu fazia um simulado por final de semana. Chegava sábado, Aham. aí eu fazia o simulado sábado de manhã, e à tarde eu ia corrigir o simulado. Mas Sim. aquela correção de não só acertei e errei. Sim. Acertei, Do agora eu vou conteúdo mesmo, o que que é? vou ver, acertei com certeza, sabendo, ou É. acertei assim, fiquei na dúvida e acertei. Mas acertei. Então vamos ver Por que que eu por que acertei, que por que tá. que eu errei, Eu né? errei, exatamente. Por que que eu acertei, por que que eu errei? Vou entender cada questão. Aí eu ficava à tarde de sábado fazendo isso. Então era Sim. assim, bem demorado, né? É Bem demorado, mas valia a chato. pena. É Mas tem que. chato, tem como não. Aí pronto, Estudar aí pra o que concurso que. não é legal, Não, então não não adianta. não é divertido. Não. Não é divertido. Aí sábado à noite eu já ficava de boa, ficava bem tranquila. Eu, Aham. E domingo você mas eu pouco. descansava. E domingo eu descansava. Domingo, religiosamente, eu descansava. Obviamente, Sim. isso é na minha realidade. Uma pessoa que tem um trabalho tradicional de 8 horas por dia não vai Talvez vai poder ter que fazer, aproveitar o fim de semana todo, é. vai ter que aproveitar o final de semana todo, Sim. entendeu? Uma pessoa, enfim, então cada um na sua realidade. Na minha realidade, eu Dá, podia né? fazer isso, dava para fazer isso, porque eu tinha, eu trabalhava só, quando fiquei um período sem trabalhar e quando eu trabalhava só 5 horas por É. dia. Aí Então era dava para eu tranquilo, né? encaixar, dava para eu encaixar. Dava para encaixar. Outra coisa também, gente, pelo amor de Deus, não deixem de fazer atividade física, porque o povo, Aham. você fica doido, você fica doido. Então, assim, é importante demais, porque ainda mais no concurso da gente, que lá na frente Que vai ter tem o teste físico. TAF. É. E além Praticamente do todos que, têm, então. todos têm, tá? Então, não deixar de fazer atividade física, porque eu vou ter mais tempo de estudo. Pelo amor de Deus, gente, você pode tirar uma hora do seu dia ali para fazer atividade Sim. física. E ajuda Inclusive, vai tanto assim na ajudar. cabeça, né? Até Exa- ansiedade, tudo. Exatamente. Então, acho que é uma coisa que não está no cronograma de como estudar, mas é importante você fazer durante os estudos. Sim. Enfim, Também. Eu sempre fiz também. não poder deixar de fazer. Mas eu acho que basicamente é isso. Muito obrigada. Por Amei. nada.
Amei também. É, falei, Agora, a gente faz amizade no concurso, depois não consegue se encontrar oh, nunca mais, cada um num canto. quando eu for pra Minas eu te falo. Mas aí o problema é que Minas é muito grande, né? É mais fácil Longe de onde eu você vir moro. é mais fácil você vir pra Natal. É É mais fácil verdade. você vir pra Talvez eu Natal. vou na minha lua de mel, talvez a gente vai pro Nordeste, não sei ainda, mas se eu passar por Ah, Natal eu te falo. tá bom, fico esperando. Tá bom? Eu Muito adorei o obrigada, adorei que convite. você participou Adorei também. o convite, obrigada. Espero ter ajudado um pouquinho aí o Sim. pessoal. Tá Mas bom, depois gente? eu vou deixar salva essa live, aí o pessoal pode fazer pergunta nos comentários também, depois Pronto, eu vou respondendo. combinado. E também achei, outra coisa, achei a iniciativa ótima que você está fazendo isso. Ai, que Até bom. porque a gente passou recente, né? Assim, então é bom Tá você ter viva, né, na essa. nossa cabeça a É, trajetória. tá viva na nossa cabeça essa história. Quando eu estava na MP, entrou uma promotora, tinha acabado de passar, tinha acabado de entrar. Então, assim, Ah, eu enchi ela de perguntas. Perguntei tudo, 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 tudo. sim. Então, acho que é bom fazer isso É, mesmo. Então, legal. parabéns E eu, pela eu tenho iniciativa. salvo aqui no meu perfil, eu contando da minha trajetória, e sempre eu recebo mensagem de gente falando, adorei ver seu vídeo, tipo, ver que, né, você é uma pessoa normal que estudou, reprovou, Uhum. passou e tal. Falei, mas gente, a maioria das pessoas é assim mesmo. E Principalmente quando a gente tá aqui, a gente não tem muita noção, né? A gente acha que nunca vai acontecer, sei lá. Então é uhum, legal ter essa visão de outras pessoas que também já passaram. com certeza. É, e na vida eu acho que todo mundo tem mais reprovação do que aprovação. Mas é Sim, precisa de com uma certeza. aprovação. Eu tenho muito mais reprovação do que aprovação. Eu tenho uma aprovação só. Pronto. Tenho uma. Mas só Então, precisa de no meu uma. cargo, eu preciso de uma. Eu tenho Você ela pode e até é querer isso. mais, mas só precisa de Pronto, uma. eu Então, preciso só de uma. Então é isso. Então, beijo, obrigada, brigadão. gente. Tchau. Ótimo sábado. Tchau, Você tchau, também, beijão. gente. É,